palavra de gratidão e honra ao pastor desta igreja, o pastor Ademar. Que Deus continue lhe abençoando, meu amigo. Obrigado pela confiança, pelo carinho de poder estarmos juntos. A liderança da UMADSE, a coordenação do nosso amigo ilustríssimo pastor Natanael. Que Deus continue lhe abençoando muitíssimo. A sua coordenadora regional, coordenadora da regional Boa Vista, irmã Raquel. Que Deus abençoe todas as lideranças que aqui estão. É sempre muito bom estarmos juntos com a UMADSE. Quero aproveitar que você está em pé e pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós iniciaremos a leitura no versículo de número 1. Quero justificar a ausência da minha esposa, ela estaria vindo conosco. Entretanto, por um imprevisto, precisou ficar. Porém, pediu que eu entregasse um beijo carinhoso à irmã Raquel e a todas as irmãs que estivessem aqui hoje. As irmãs querem receber? E para os irmãos não ficarem com inveja, ela disse: dê um aperto de mão e a paz do Senhor para cada irmão. Os irmãos querem receber também? Precisa mais que isso não, né, gente? Tá bom demais. A distância, né, claro. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Assente-se por especial gentileza, com liberdade de adorar a Deus. O ministério profético de Eliseu é uma consequência de um legado geracional proposto por Elias. Deus, por sua infinita bondade, encontra em Eliseu a capacidade de desenvolver a continuidade de tudo aquilo que Elias começou a plantar. Como consequência, como resposta de uma transição geracional, Eliseu herda a dádiva do mesmo Espírito que operava em Elias, e por isso recebe por Deus a graça de romper em seu tempo como instrumento para a sua geração. Uma diferença clara pode ser estabelecida entre Elias e Eliseu, uma vez que Elias surge em um tempo de crise, e o seu ministério profético é marcado pela ousadia, pela força,
pelo ímpeto, pela coragem, para diante desta crise que cercavam os censos de controle social do seu tempo, apresentar qual era a vontade de Deus para aqueles que Deus havia escolhido. Para isso, o ministério de Elias é um ministério ousado, um ministério de enfrentamento, um ministério crucial para colocar em xeque a falsa impressão de normalidade que pairava na mente de Acabe e Jezabel, na regência do povo conforme os seus próprios interesses. O tempo é difícil, e é por isso que para um tempo difícil, homens fortes precisam ser formados. E é com esta condição de fortaleza, de ímpeto, de ousadia que aparece Elias, para estabilizar a crise que estava avançando a cada vez mais e voltar a trazer o senso de santidade, separação, entrega ao Senhor no coração de cada hebreu. Como Elias desenvolve isso de forma magistral, para um segundo ministério, para a continuidade geracional, para o legado, para a herança profética de Eliseu, não há necessidade de tanto ímpeto e tanta ousadia, uma vez que, pelo primeiro profeta, Israel reconhece que só o Senhor é Deus, e que não existe nenhum outro Deus, mesmo que profetas anunciavam verdades respaldadas nas orientações destes outros deuses, ou até mesmo de Jezabel, somente o Senhor era Deus. O povo reconheceu que seja Baal, Azera, Astarote, quem quer que seja, não tinha condições de realizar o milagre de derramar fogo do céu e consumir o holocausto, mesmo que os seus profetas se mutilassem para isso. Que somente o Deus, Criador dos céus e da terra, era quem fazia tanto a chuva como o fogo descer, na hora que quisesse, do jeito que quisesse. Israel já havia compreendido esta verdade, e é por isso que esta crise começa a ser acentuada. Eliseu vem para dar continuidade a este legado sem a necessidade de enfrentar ninguém. E talvez seja por isso que a unção dobrada vem com mais facilidade para ele, uma vez que, diferente de Elias, Eliseu não vai precisar passar anos da sua vida se escondendo, sendo direcionado por providências específicas pelas ameaças que estavam lhe cercando. Eliseu caminha de forma natural, flui de forma natural, e é também por este motivo que nós vamos encontrar Eliseu desenvolvendo pelo menos o dobro de milagres que Elias desenvolveu, sendo 13 deles realizados em vida e o 14º ainda quando estava sepultado. Uma soma que demonstra de forma clara que esta unção dobrada estava sobre ele e que lhe dava a graça, não de enfrentar, mas de organizar, uma vez que o enfrentamento de Elias não trouxe a resolução completa dos problemas, sim o início dessa resolução. Eliseu vem para organizar, Eliseu vem para colocar algumas coisas no lugar, Eliseu vem para ajustar as consequências de um tempo de crise. Com esta consequência sobre seu ministério, com este resultado sobre a sua chamada, com esta condição de graça e unção que pairava sobre ele, dentre estes 13 milagres que ele desenvolve, faz, realiza em vida, o capítulo de número 4 do segundo livro dos Reis vai nos apresentar mais um, e que talvez seja exatamente a ideia de organização, a ideia de resolver, de ajustar, de acomodar aquilo que a crise gerou na época em que Elias profetizava. Se a tradição judaica é verdadeira, Flávio Joséfo vai nos dizer que esta mulher que procura Eliseu era esposa de um dos maiores atores da
trama entre Elias, Jezabel, Acabe, profetas de Deus, 7.000 escondidos. Obadias era o nome dele, e sua responsabilidade era de cuidar, acolher aqueles que não se curvavam às sentenças diabólicas de Jezabel, mas preferiam se manter fiel ao Deus dos céus. Obadias alimenta profetas que estavam escondidos com pão, com água, e a resultante desta vida de dedicação traz consequências para sua posteridade, o seu legado, sua geração, seus filhos, sua esposa, pois ele morre, e uma dívida se mantém, uma dívida que não é perdoada quando ele morre, e essa dívida começa a trazer pavor, porque após a morte deste homem, os credores procuram a casa de Obadias, e independente do sentimento de luto, independente da angústia, da perda, independente da dor de uma família que sofre a ausência de um pai, de um marido, a cobrança vem e ela é cruel. Os credores, quando batem na porta, não trazem uma mensagem de paz, de alegria, de esperança, trazem uma mensagem de medo, de pavor, que sequestra a mente desta mãe viúva, pois a ameaça passa a ser instaurada: se você não pagar a dívida, os seus filhos serão levados. Essa mulher, sem sombra de dúvidas, nutria em sua memória as lembranças das histórias contadas por seu esposo, as lembranças narradas por pessoas que viram Deus derramar fogo dos céus, que acompanharam as providências no ministério de Elias, seja pelo corvo, seja pela água do ribeiro, seja pela viúva, ou até mesmo pelo anjo que desceu do céu, trazendo pão cozido na brasa, para levantar o ministério do profeta e dizer: continua, porque o teu ministério não morre no deserto. As lembranças estavam lá, e quando o desespero toma conta, a única coisa que se destaca é aquilo que ela ouviu falar do Deus de providência, Deus de cuidado, Deus de misericórdia, o Deus de graça. E é a este Deus que ela procura, o Deus representado em Eliseu. Ela chega em Eliseu, desespero tomando conta do coração, um medo de perder aquilo que ela criou dentro dela, o medo de ver sequestrado aquilo que ela gerou durante 9 meses, mais 9 meses, aquilo que ela amamentou durante as madrugadas frias, aqueles que ela ensinou a andar, ensinou a falar, ensinou a se desenvolver. Medo é colocado nas mãos de Eliseu, e Eliseu responde de forma muito direta: o que é que você tem em casa? A única coisa que ela se lembra é de um pouquinho de azeite que ainda estava lá. Diante da sua lembrança, primeiro, do Deus que realizava milagres, e daquilo que ainda lhe restava, a orientação profética é liberada para ela, pois é com aquilo que você tem que você vai desenvolver aquilo que você precisa. Volta, vai para tua casa, pegue vasilhas, feche a porta, porque o azeite será multiplicado. Ela volta com esta palavra, fecha a porta sobre si e seus filhos dentro de casa, com as portas fechadas, começam a testemunhar a multiplicação daquilo que lhe restava, como solução para pagar uma dívida que lhe ameaçava. A dívida é paga, o milagre acontece. O azeite só para quando as vasilhas são cheias. Além de pagar a dívida, ela consegue condições mínimas para viver com o que sobrou. E este é, sem sombra de dúvidas, um dos milagres da organização, porque através do ministério de Eliseu, um problema gerado na época de Elias é solucionado através da graça de Deus. Entretanto, depois de forma muito objetiva, rápida,
caminhar contigo sobre a literalidade deste texto, eu gostaria de pedir de presente a sua atenção nesta noite e pedir que você troque as lentes hermenêuticas que nós acabamos de olhar para este texto, pois até este momento estávamos vendo a literalidade deste texto. E a partir de agora comece a enxergar comigo um retrato profético apresentado neste capítulo. Um quadro desenhado pela inspiração de Deus através das mãos do cronista, que narraram a história dos reis, e no capítulo de número 4 pintaram um fragmento deste milagre. Olhar para este texto como uma polaroid registrando não apenas um cenário de milagre para esta mulher, mas um ambiente muito similar. Talvez um paralelismo sinominal possa ser traçado. Grandes semelhanças entre este ambiente e o ambiente que eu e você estamos vivendo agora. É por isso que mais uma vez eu te peço, troque as lentes literárias que nós estávamos olhando para este texto pelas alegóricas, simbólicas, e vamos começar a enxergar alguns símbolos que nos trazem verdades proféticas para esta noite. Pois foi para isso que Deus nos trouxe aqui. Se a nossa teologia não responde às perguntas do hoje, ela responde qualquer outra coisa que não lhe seja perguntada. E nós não estamos aqui para responder coisas que não são perguntadas. Estamos aqui para responder para esta geração uma mensagem do céu. Estamos diante de um ambiente profético, e é aqui que eu começo a te mostrar isso. Pois esta mulher pode ser olhada como um símbolo da igreja, um tipo profético da igreja. Primeiro, todas as vezes que olhamos para a igreja no Antigo Testamento, mesmo que ela ainda estava concebida na mente de Deus, escondida em trevas, as suas prefigurações, as suas analogias, as suas tipologias, as suas sombras sempre estão referidas na figura de uma mulher. Segundo, esta mulher estava marcada por uma dívida, tal como a igreja. Eu não sei se você sabia disso, mas a igreja é a única organização, um único organismo vivo que já foi criado, gerado e projetado debaixo de dívidas. E quando estou falando de dívidas à igreja, não estou me referindo ao CNPJ, organização, e sim a igreja de Cristo, criada pelo Senhor, redimida no Calvário, gerada pelo sangue. Esta igreja mística, universal, esta igreja interdenominacional, já nasce com algumas dívidas. Se nós pudéssemos caminhar para tentar enxergar quais são todas as dívidas da igreja, o tempo seria curto. Entretanto, eu gostaria de lhe apresentar pelo menos algumas. Paulo, ao orientar a igreja em Roma, no capítulo de número 13 da sua missiva aos romanos, apresentando o dever e a necessidade do cristão em respeitar as autoridades, em saber se desenvolver socialmente com princípios de ética, moral, a ponto de honrar aqueles que estão sobre eles como autoridades instituídas, porque por Deus o foram. No decorrer desta sua argumentação, ele vai dizer, rápido detalhe: a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor. A primeira dívida que nós, enquanto igreja, carregamos para quem está lá fora, para quem está aqui dentro, é a dívida de amar. Devemos amor ao próximo, devemos amor às pessoas. E é por isso que quando alguém procura a igreja, marcado, dilacerado pelos problemas do mundo, quando ela entra aqui, ela procura aqui ser abraçada, acolhida. Quando um pai não abraçou, a mãe não acolheu, a sociedade não abraçou. Por quê? A dívida da igreja em amar representa amor a quem precisa ser amado. A
A igreja tem o dever de ser coluna e firmeza da verdade. É uma dívida que temos para com o mundo. Nós devemos ser os vetores de orientações para o comportamento da sociedade. Nós devemos ser a regra, o paradigma, o modelo, a referência, os pressupostos para organizar a sociedade. Somos nós, igreja. Não é o mundo que deve dizer o que é verdade. O que deve dizer o que é verdade é a igreja, pela palavra. É certo que quando esta coluna e firmeza da verdade está oscilante, abalando, o mundo começa a ditar as regras. Naquilo que nós, enquanto igreja, nos calamos, e muitas vezes com medo de querer ofender, ou medo de talvez ofender, medo de machucar, a gente omite a verdade. O mundo assume protagonismo para ditar as regras. Vivemos em uma sociedade onde o mundo está determinando valores. E se o mundo determinasse valores apenas para o mundo, nós continuaríamos militando. O problema é que estes valores que o mundo determina, e este mundo que Paulo chama de aeon, século, tempo, era, começa a impor sobre a igreja as suas verdades. Quando isso acontece, uma crise é instaurada. A igreja deve ser luz para o mundo. É dever nosso. Nascemos de novo, fomos criados, meu amigo Moisés, em Cristo, seres espirituais. Então temos que automaticamente assumir essa dívida. É igreja? Sou, então seja luz. Porque igreja deve ser luz. Além disso, a igreja tem o dever de ser sal da terra. Além de iluminar, precisamos influenciar, precisamos conservar, precisamos manter o ambiente marcado pelas características da igreja. É dever nosso, enquanto igreja, responder a estas dívidas para com o mundo. Quando nós não respondemos estas dívidas, consequências começam a acontecer. E é a própria boca de Cristo quem registra, entre as diversas consequências, especificamente a com o sal. Quando o sal não salga, para mais nada serve, senão para ser pisado e jogado fora. Tal como esta mulher, somos uma igreja com dívida. Devemos amor, devemos iluminar, devemos salgar, devemos ser coluna e firmeza da verdade para o mundo que está lá fora. Se a nossa dívida é com o mundo, estes credores podem ser enxergados como um tipo do mundo, que estão na porta da igreja buscando aquilo que a igreja tem para oferecer, que estão na porta da igreja buscando aquilo que a igreja tem para entregar. E quando a igreja não entrega, André, o que acontece? A ameaça é instaurada: vou levar aquilo que vocês produziram, vou levar aquilo que vocês geraram. Pois o sequestro dos frutos, dos filhos, vem quando a dívida não é paga. Se estamos diante de um retrato profético, qual é a verdade, André? É que nós estamos vivendo uma crise tão intensa na igreja evangélica no Brasil, e o que percebemos é que muitos dos frutos que geramos estão sendo tirados do nosso meio. Este credor chamado mundo começou aos poucos sequestrar de nós aquilo que nós levamos anos para criar, embalando no colo dos nossos patriarcas, aquilo que foi gerado debaixo de muita lágrima, de muita dor, aquilo que nossos pais na fé produziram com dores de parto. Nós estamos vendo o mundo tirar do nosso meio, porque não estamos pagando algumas dívidas, porque não estamos exercendo nossa função enquanto igreja. Nós poderíamos hoje também apontar alguns dos frutos que estão sendo roubados do nosso meio.
Poderíamos falar de tantas coisas que tínhamos antes e hoje não temos mais. Enquanto eu estou ministrando, o Espírito de Deus está te fazendo lembrar daquelas belas histórias que você ouvia dos seus pastores, dos seus pais, dos anciões das nossas igrejas, que quando sentavam para conversar conosco, contavam histórias de uma igreja que vivia debaixo de uma onda de glória tão grande, onde milagres e prodígios aconteciam naturalmente. Histórias como eu tive o privilégio de ouvir do saudoso evangelista Alvino Borba, pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus em Santa Rosa durante muitos anos. Quando ainda criança, conversando com ele, ele me contou que aquela igrejinha de madeira que eu tive o prazer de congregar viveu tantos milagres, e um deles era em um culto de círculo de oração. Uma igreja simples até hoje, porém cheia da glória de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Congresso de círculo de oração, melhor dizendo, acontecendo. A igreja estava repleta de pessoas, até que o vizinho que lá mora até hoje saiu da casa e foi até os porteiros da igreja. Isso há mais de 30 anos atrás. Bravo, enfurecido, preocupado. Por quê? Porque ele queria saber quem é que estava financiando a equipe de filmagem e de transmissão do culto, pois ele na casa dele estava assistindo o culto pela televisão. Os diáconos chamaram o evangelista Alvino Borba, que desce do púlpito, chama aquele homem para olhar dentro da congregação e mostrar que não tinha celular, não tinha filmadora, não tinha câmera. Se ele estava assistindo o culto, era porque Deus queria liberar para ele uma palavra. Uma igreja simples, movida pela glória. Ações dinâmicas do Espírito Santo entre nós, que marcavam os nossos ambientes de culto, onde nós não carregávamos a estrutura que carregamos hoje, a beleza que carregamos hoje, seja nos discursos, na musicalidade, a capacidade harmônica do culto, a capacidade de estrutura logística para uma reunião como essa. Homens e mulheres que assumiam as nossas tribunas sem saber muito sobre melodia, sintonia, sinfonia, sem compreender muito o que é melisma, contralto, soprando. Outros não sabiam a diferença entre omelete e homilética, não sabiam nada sobre oratória, nem o português falavam direito, falavam problema, mas quando assumiam esta tribuna para pregar, vinham tão cheios da glória de Deus, porque pregavam debaixo da autoridade do Espírito e diziam: Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo salvava, Jesus Cristo cura, e ele curava. Paralítico entrava paralítico, mas saía andando, cego entrava cego, mas saía enxergando, e surdo, André, poderia entrar surdo, mas saía ouvindo e glorificando a Deus, porque a glória tomava conta da casa. Um ambiente de glória onde a santidade imperava. Ai de alguém que ousasse assumir uma tribuna como esta em pecado. Deus geralmente levantava um profeta no meio da igreja e dizia: desce, porque minha casa é santa, eu exijo santidade do meu povo. Ai de alguém que ousasse tocar na mesa da Santa Ceia, no pão, no cálice, sem estar em comunhão com alguém. Deus levantava um profeta e dizia: antes de tocar, conserta-te. E você pensa que o crente ia embora murmurando: não gostei da profecia, da pregação, do culto, nada. Se levantava, atravessava o corredor, pedia perdão, se abraçava a Deus, olhava do céu para a terra, identificava que o altar estava consertado. Era como se ele dissesse: já que as pedras estão no lugar, quem não quiser ser queimado que saia, porque quando o altar está em ordem, a glória desce, a presença desce. Existe alguém que entende o que eu estou pregando? Aos poucos a gente está percebendo que isso está saindo do nosso meio.
Quando pessoas entram possuídas por demônios em nossas reuniões, e depois das reuniões nós as abraçamos e perguntamos: o que achou do culto? Gostou do culto, da pregação, o louvor que te agradou? Agradou, então vai embora, Deus te abençoe, semana que vem tem culto de novo. E saem amordaçadas pelo diabo, amarradas em seus vícios. Experimentamos tantas coisas em nossos cultos, arrepios, calafrios, choramos, mas não experimentamos aquilo que nos transforma. Porque o que vemos de pessoas que choram, pulam e experimentam estes calafrios, essas sensações epidérmicas, mas saem de ambientes como esse para práticas corriqueiras de pecados, saem de ambientes como esse ainda amordaçados pelos vícios da pornografia, da imoralidade, pelos vícios do caráter desvirtuado, pelos vícios do pecado. E a gente fala: por que não sentimos isso? Por que não vemos isso? Por que não experimentamos isso que os nossos pais experimentaram? Porque os frutos estão sendo tirados, arrancados. Frutos da oração, para se encontrar o caminho da oração. Sim, um desgaste muito grande. Para se encontrar as manifestações de glória que tanto cantamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, enche este lugar, eu quero ser cheio. A gente canta, faz de novo, enche, queima. E o Espírito Santo olha para a gente dizendo: não encho. Porque dizer que somos cheios do Espírito Santo sem experimentar transformação social não é verdade. Todos os avivamentos que a história nos apresenta enche crentes dentro da igreja, mas diminui o número de bocas de tráfico do lado de fora. Enche crentes dentro da igreja, mas diminui o número de suicídios, aborto, diminui o número de abusos infantis. Enche crentes dentro da igreja, mas diminui a compra de remédios para abortar crianças. Ainda hoje eu estava ouvindo o noticiário e o número de abortivos aumentou, a sua venda ilícita aumentou. E a gente diz: Jesus está enchendo, é um avivamento, a glória está descendo. Que avivamento é esse que não transforma a cultura, que não transforma a sociedade, que não transforma o ambiente, que não modifica a realidade? Os frutos estão indo, e aos poucos esta ameaça vai tirando da gente a única coisa que segurava alguém aqui dentro. Está ficando difícil liderar, manter, cuidar de igreja. Por quê? A sensação que temos é que temos que competir com o mercado. Temos que disputar uma noite de culto com uma noite de celebração, uma noite de festa. Temos que tornar o ambiente de culto atrativo. E por isso criamos estratégias, criamos métodos, criamos meios, criamos técnicas, criamos ferramentas, nos esquecendo que o que segura alguém aqui dentro nunca foram as estratégias. Até porque ninguém entrou aqui por estratégia. Todo mundo entrou aqui porque foi comprado pelo sangue. Todo mundo entrou aqui porque Cristo resgatou. Talvez alguém chegou até você sim, mas se não fosse o Espírito de Deus dizendo: arrepende-te do teu pecado, entrega a tua vida a Jesus, você não teria chegado aqui. Se esta mulher é um tipo da igreja, ela está nos ensinando uma lição. Por quê? Porque a ameaça bateu na porta. O que fazer? Se nós estamos identificando que as coisas estão sendo tiradas de nós, qual é a reação? Ela nos mostra que o caminho ainda é procurar Deus. Se o profeta representa Deus, ela procura Deus. E a orientação do profeta é: vai para a tua casa, fecha a porta, porque a solução para o teu problema está no azeite que você tem. Eu preciso encerrar, mas quero ser profeta essa noite. Quando eu li este texto na madrugada de ontem, meu coração queimou, porque a orientação do profeta é: entra em casa e fecha a porta. O que mais nós estamos ouvindo nestes últimos dias, deste ambiente pandêmico, é: fique em casa, não saia, fecha a porta. E alguns estão brigando: a gente precisa abrir, a gente precisa fazer, a gente precisa realizar. E eu não quero discutir sobre isso. Com relação a esses méritos, discutimos outra hora. Entretanto, a
algo a ser observado. Porque entre nós, eu duvido alguém que tenha visto até hoje igrejas serem fechadas, portas de igrejas. E eu não estou falando de uma ou outra, eu estou falando de 170 em Curitiba, que foram fechadas. A gente se revolta e diz, tem que abrir, mas alguma coisa Deus está nos dizendo. Porque se existe um ambiente profético neste texto que nos mostra esta verdade, a mulher entrou em casa, fechou a porta, porque para responder à dívida de quem estava do lado de fora, ela precisava nutrir ambiente de particularidade em casa. Fecha a porta. Por quê? Porque o azeite que você vai gerar para pagar a dívida com quem está do lado de fora, não se gera de porta aberta, se gera de porta fechada. Se gera debaixo de ambiente de intimidade, de comunhão. A gente canta, e aqui eu retomo essa linha de raciocínio, enche Espírito, e o Espírito não enche. Por quê? Porque a gente canta, enche aqui, na sexta, no sábado, no domingo, mas esquecemos de orar na segunda, de clamar na terça, de jejuar na quarta, de sacrificar o nosso dia para o Senhor na quinta, e cantamos, eu quero ser cheio, e o Espírito dizendo, como é que você quer ser cheio, se você só se lembra de mim no ambiente de culto, se não há busca em casa, a glória que nós recebemos aqui dentro, não é gerada aqui, a glória que a gente recebe aqui, a gente produz em casa. A glória que a igreja experimenta não é fruto de uma hora de culto. A glória que a igreja experimenta é fruto de quem jejuma na segunda, de quem se consagra na terça, de quem se separa na quarta, de quem se santifica na quinta. E quando chega na noite de sexta, o Espírito Santo está dizendo, porque você me buscou, eu serei achado de vós, porque você se santificou, a minha glória tomará conta da tua vida. Se existe alguém que entende o que eu estou pregando, levante as duas mãos aos céus e por 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio. Comece a clamar a Ele, comece a invocar a Ele, comece a clamar a glória dele. Eu vou deixar você clamar, depois eu vou continuar.